Então, como é que nós nos podemos proteger destes problemas relacionados com o buffer overflow? Epá, isto aqui há várias medidas que foram sendo desenvolvidas para evitar o buffer overflow. Aquela que será mais efetiva seria que o código que fosse escrito não tivesse essa vulnerabilidade. Portanto, evitar introduzir problemas de buffer overflow no código. Isto é mais fácil de dizer do que conseguir, porque senão, ao fim de quase 50 anos, já se sabe isso que já estaria resolvido. No entanto, pronto, o que se pode dizer para mim, o ideal seria isso, era o código não ter problemas de buffer overflow, ou seja, quando se programasse em C ou C++, ou até Assembly, programar seguindo boas práticas, portanto, validar os limites do buffer, se um é maior que o outro, e está tudo bem quando se estão a usar os buffers, está bem? Claro que, como é mais do que óbvio, isto não está resolvido. É um problema que não está resolvido nas várias vertentes do buffer overflow. Então, para além disso, os próprios sistemas operativos introduziram proteções e os compiladores, que são usados para compilar o código C, C++, também introduziram formas de evitar ou minimizar buffer overflow. Em termos de programação, pronto, já viram que devem ser validados sempre os limites e as condições fronteiras na utilização dos buffers. Se estamos a programar em C, C++ principalmente. Devemos, entretanto, também no próprio linguagem de programação foram aparecendo novas funções que lidam com os buffers e que procuram fazer estas validações. E, portanto, devem-se evitar utilizar funções que não validem os limites dos buffers. E usar, por exemplo, o Standard Template Library, que tem as strings do C++, ou substituir os buffers do C pelas strings do C++, porque usando os strings já há validações que estão a ser usadas, está bem? Também já vimos que usando essas funções que fazem essas validações, depois também torna o código mais lento, porque nós podemos às vezes saber que de facto o valor de uma string é mesmo que eu estou a copiar para o outro lado, é menor, cabe lá e portanto escusava de estar a pôr validações para isso, está bem? Se quisesse que o código fosse mesmo rápido. Como eu já disse, muitas vezes isto é usado para funções de baixo nível, device drivers, acesso a periféricos e até em dispositivos que têm poucos recursos, como alguns usados em IoTs, até pequenas gadgets e tudo. Outra situação é, mesmo quando se programa, depois usar analisadores de código que detectam essas situações. Pronto, eu coloquei aqui alguns que podem ser usados que analisam o código estaticamente, os próprios IDEs, desenvolvimento também fazem algo deste género e que detectam situações que serão problemáticas para se tentar evitar. Claro que outra situação em vez de usar C, C++ e Assembly, usar outras linguagens de programação de mais alto nível, nomeadamente estas linguagens managed, como o C# e o Java, não é? Que correm numa máquina virtual. Elas já fazem estas validações e
Às vezes até os bugs que aparecem de buffer overflow são nas próprias máquinas virtuais que elas usam. Mas usando linguagens de programação que impeçam acesso direto à memória e que façam essa gestão dos limites e essas validações, já se está a evitar buffer overflow, está bem? Eu tenho aqui algumas funções do C. Eu não vou estar a ser exaustivo aqui, mas só para ter uma ideia, esta foi aquela que apareceu no example 2 que eu mostrei, pronto, que é muito difícil de usar com segurança, porque tem que se verificar se o buffer não é nulo, se o buffer de destino é maior do que o de origem, se o de origem também termina no nulo, pronto. É o copy, o strcat concatena duas também tem a mesma coisa. Reparem, há o strcpy, depois há o strncpy, que já faz mais uma verificação, porque tem até o tamanho, mas mesmo assim não faz as outras validações e o tamanho tinha que se pôr certo, senão também dá erro. O mesmo se passa por este strncat, semelhante àquela. E outras como o sprintf, que também precisa de validar os limites e se as strings estão ou não terminadas em nulo. Há aqui uma outra que também tem isso. E depois eu por fim mostro esta, que é o gets. O gets é usada para receber o input de um utilizador. Ou seja, reparem, tem como parâmetro de entrada um buffer e a gente escreve, faço uma pergunta, a gente escreve a resposta e essa resposta é copiada para o buffer. Reparem, um programa que tenha gets é impossível de usar com segurança, porque qualquer que seja o tamanho do buffer que eu digo que tenho, eu consigo sempre escrever mais caracteres do que isso. Como não limita o número de caracteres, o gets não me diz, faz um gets de 20 caracteres ou 30 caracteres, não, faça o gets, olha, escreve qualquer coisa que eu coloco no buffer. Pronto, é impossível usar como segurança porque pode sempre escrever mais do que o tamanho do buffer, está bem? Portanto, há aqui situações que são muito difíceis ou impossíveis de resolver, usando estas funções, está bem? Para além de programar com estes cuidados, portanto, verificando bem os limites e o que é que está a fazer, e é preciso ser conhecedor do que é que as funções que estamos a usar fazem, o próprio sistema operativo e compiladores também criaram proteções, está bem? Eu vou falar sobre sobre o stack não executável, o address space layout randomization e a utilização do canary. O que é isto do stack não executável? É uma opção do compilador que se indica que o que se coloca no stack não pode ser executável como sendo uma instrução. E porquê é que isto aqui é relevante? Porque um ataque que é clássico do buffer overflow é no buffer eu colocar lá código máquina. Coloco lá código máquina que executa determinadas funções. E no EIP eu vou colocar o endereço desse código máquina que eu acabei de executar, que eu acabei de introduzir. Ou seja, quando se chama uma subrotina que tem um bug que pode ser explorado por buffer overflow, o atacante para o código do buffer, para o valor do buffer, vai colocar código de programa
que, por exemplo, pode criar uma shell ou criar uma backdoor e que depois subscreve ou escreve por cima do EIP de modo a saltar para esse código que ele lá introduziu. E se a memória do stack pode ser executável, então esse código vai ser executado. Portanto, para evitar esse tipo de ataques, existe uma flag no compilador que diz que o código do stack não pode ser executado. Pronto. E isso evita ou torna muito difícil a execução de ataques que envolvem a colocação de código no stack. Isto aqui não é uma novidade e, entretanto, também surgiram formas de contornar isso. Às vezes, por exemplo, esta situação de querer criar uma shell, de modo que o atacante tenha acesso a uma linha de comandos onde possa executar as funções do sistema operativo, muitas vezes consegue-se fazer sem colocar código no stack. Simplesmente fazendo saltar a execução do programa para outras posições de memória onde se encontram outras funções. Por exemplo, a função system, que é uma função que executa um programa, um programa de sistema operativo, e se a gente disser, ok, como programa de sistema operativo executa o /bin/sh, pronto, ele vai executar uma shell. E o atacante, sem ter necessidade de colocar código executável no stack, pode conseguir o mesmo efeito, portanto, de outras formas. Portanto, estas... Sim. E acaba por ser mais fácil esta outra maneira, porque está a chamar uma função que já está definida, não tem que... Sim, esta é mesmo a função que está mesmo na biblioteca que se faz include. Está bem? Outra proteção é o Address Space Layout Randomization. Isto já não é do compilador, já é do sistema operativo. O que é o Address Space Layout Randomization? Quando se isto inicialmente era a posição do stack naquela memória virtual que o sistema operativo cria para cada programa quando está a ser executado, a localização do stack é aleatória. Está em posições, nunca está na mesma posição, está em posições diferentes. E, por exemplo, naquela situação em que eu vou colocar código no stack para depois fazer um salto para lá, se a posição do stack, cada vez que eu executo o programa, é um sítio diferente, eu não consigo fazer o programa saltar para aquela posição que eu quero, porque eu não sei qual é aquela posição, porque é sempre diferente, porque é aleatória, está bem? Ok. Entretanto, também há formas de tentar subverter esta proteção, porque, por exemplo, o exemplo que dei anterior, executando o system que está sempre numa determinada posição, consegue-se subverter isto. Depois, isto do Address Space Layout Randomization também passou a incluir não só o stack, como o IP, como outras bibliotecas e até o programa, e portanto isto também foi melhorado para tornar a exploração mais difícil, está bem? Uma das técnicas que eu acho interessante aqui para a exploração do Address Space Layout Randomization é fazer o seguinte: aquilo fica sempre aleatório, mas o que é que eu faço? Eu crio na memória o chamado NOP SLED, que é uma área muito grande de memória só com NOPs.
NOPS em termos de instruções é no operation, portanto não faz nada. O processador, quando encontra o NOP, vai procurar a instrução seguinte. Ok, se eu conseguir fazer o tal NOP spraying, quer dizer, espalhar NOPs na memória toda e a certa altura colocar lá o programa que eu quero que seja executado, existe a probabilidade que, se eu usar um espaço muito grande de memória, que o meu código de execução vá parar para um destes NOPs, que depois vai saltar até executar o código que eu quero. Portanto, esta é uma forma de se tentar subverter isto. Outra, existe também pronto, há código cuja localização não pode ser aleatória, porque o processador tem que saber onde é que há de executar alguma coisa, pode às vezes haver acesso às tabelas de alocação dessa tal memória aleatória. Também existe uma outra exploração que é o chamado Rep to Register, que é o retorno para um registro. Tipo, eu não sei qual é a memória, mas sei que um determinado registro do processador vai ficar com o endereço daquilo que eu quero. Pronto, então consegue-se fazer um salto para um retorno para esse registro, para o endereço de memória apontado por esse registro. Então conseguia-se executar. Pronto, depende das situações, mas há aqui vão surgindo formas de, dadas certas condicionantes, conseguir explorar o buffer overflow. Uma outra proteção para o buffer overflow também é do compilador, é a utilização do canário. O canário era aquilo que se usava nas minas de carvão para detectar uma fuga de gás. Os gases não são detectados pelos humanos, aquilo são inodoros, e como um canário é mais fraquinho do que um humano, ele é afetado mais rapidamente pelos gases. Então, se os mineiros tinham lá uma gaiola com um canário, se viam que o canário morria, então sabiam que deviam sair dali o quanto antes, porque havia uma fuga de gás, e dava-lhes tempo para sair antes de serem afetados por isso, está bem? Ok, com base nesta analogia, foi criado também um canário para aqui para evitar o buffer overflow. Então, qual é a ideia? A ideia é, quando se chama uma função, temos aqui o endereço de retorno, o EIP, e antes de colocar o EBP, colocava-se o canário. O que é o canário? Era um determinado número. Inicialmente eram zeros, ou até pode ser um valor aleatório, que é colocado antes do EBP. E o que é que acontece? Quando, no epílogo, quando o stack está a ser desconstruído, é verificado se o valor do canário é igual àquele que lá foi colocado. E se for alterado, então o programa salta para uma rotina que o faça terminar. Está bem? Ok. Quando surgiu o canário, estava entre o EIP e o EBP, mas isto ainda ficava suscetível a ataques que exploravam só a alteração do EBP. Entretanto, o canário depois passou também para proteger o EBP. E pronto, de facto, o canário não é fácil ultrapassar. Pronto, no GCC usa-se o Propolis, pronto, no Windows /GS, também temos o StackGuard, portanto temos aqui várias formas de usar o canário dependendo dos compiladores. Ok, mesmo assim há várias formas de explorar
um programa que está protegido por canário em certas situações. Um desses que eu achei interessante era reescrevia-se tudo até chegar na memória toda, até chegar à rotina em que tratava a exceção quando o canário era escrito, e alterava-se essa rotina. Ou seja, aquilo ali no buffer escrevia-se por cima do canário e escrevia-se até chegar ao código da rotina que ia ser executada, e alterando isso, quando o programa saltava para lá, executava o que a gente queria em vez de ser a rotina que devia ser executada. Mas há aqui também, por exemplo, usar o buffer overflow no heap em vez de ser no stack. Pronto, há aqui várias formas, está bem? Embora eu acho que não seja muito fácil. Ok. Quando estamos aqui a usar o GCC, o GNU C Compiler, portanto, algumas flags que aqui que podem ser usadas, por exemplo, quando eu compilo programas para fazer testes aqui destes programas mais simples para a gente entender, por exemplo, vamos desativar as proteções, está bem? Para se compreender melhor o funcionamento do stack e como é que ele é explorado. Por exemplo, esta aqui, o -fno stack protector, é para não usar o canário. Esta -e execstack permite que o stack seja executável, portanto possa lá para o código. Este aqui é simplesmente para o stack ficar organizado, é mais só para facilitar isso, ali em grupos de 4 bytes. O -ggdb gera informação de debug, por isso é que quando eu faço desassemblagem do programa, ele mostra mesmo o código em C e o código máquina. Se não usar isto, ele tenta só compreender qual seria o código C de lá. O static coloca mesmo os includes no código. Pronto, são assim algumas opções do GCC. Também quando é executado, eu também posso desativar o Address Space Layout Randomization, executando como root no Linux esta instrução. Pronto, já está. Essa foi a que o setor fez há bocado. Sim, Estava a experimentar a ver se estava ativo, não. Para desativar, ok. Foi para desativar, Certo. só porque não é que eu tivesse ali que, como pus breakpoints para que eles estivessem no sítio certo, porque aquilo crasha estando com o ASLR ativado ou não, está bem? Pronto, e também aqui o core dump, se a gente quiser depois analisar a memória que o sistema operativo cria, aqueles fecheiros core, em que podem ser analisados até depois para fazer o ataque. Portanto, isto permite desativar essas proteções. Já agora também tenho aqui algumas opções do GDB, do GNU Debugger, o debugger que se usa em Linux, ou um dos debuggers que se pode usar, está bem? Eu tenho aqui alguns comandos que depois está aqui na documentação, se vocês quiserem, ver mais, está bem? E pronto, é isto, acerca das proteções para o buffer overflow. Portanto, vimos escrever código sem esse bug, e depois vimos aqui proteções do sistema operativo e do compilador. Do sistema operativo, o Address Space Layout Randomization, e na questão do compilador usar o canário, e o stack não executável, está bem? Pronto, é isto.